Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, ouvintes do Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa agora mais um Guerreiros em Debate, programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete, repercute sobre tudo que acontece com o maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, bicampeão da Supercopa Libertadores, entre outros vários títulos. Isso só no futebol, porque no fim de semana a gente conquistou o pentacampeonato aí da Superliga e vamos falar muito disso. E gostaria, antes de dar continuidade na abertura aí, de lembrar que o programa é feito de torcedor para torcedor. Então, você tem algumas maneiras aí de participar junto com a gente. Uma delas é pelo Facebook, comentando o postzinho do anúncio da rádio que está lá no ar. Outra opção é pelo Twitter. Aí pode ser tanto comentando usando a hashtag RádioGDG, para aparecer aqui para a gente na bancada, tanto pela enquete GDG, que aí você vai lá e vota. E também tem a opção de você votar e comentar. Aí é só comentar usando a hashtag que aparece direitinho pra gente aqui. Então já vou dar a passada aqui nas enquetes pra galera já ficar situada. A primeira enquete que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro? Aí tem as opções das notas, e a que está vencendo no momento é nota 0 em primeiro e a nota 4 em segundo, né, dando aí uns 96% aí de votos nessas duas opções, mostrando a insatisfação da torcida com o jogo de ontem, com o primeiro tempo. Já no segundo tempo as coisas melhoram um pouco, né, 51% para a nota 4 e 32% para a nota 7, mas 0% para a nota 10, mas também, né, perdendo a final já era esperado. E a terceira enquete de hoje: após o resultado da final do Mineiro, planejamento de 2017 foi bem feito? No momento, 81% votou em sim, mas falta ajuste. 7% votou em sim, um jogo não é base. 7% votou em não, porque perdeu a final. E 5% falando que não, que está tudo errado. Aí isso aí inclui mudar treinador também. Quer dizer que no planejamento aí, por causa da derrota aí do Campeonato Mineiro, tá tudo errado. A quarta enquete de hoje: você acha que o Cruzeiro irá bem no restante da temporada? 46% está confiante, está dizendo que sim, em tudo. 20% dizendo que sim, mas em competição de pontos corridos, no caso o brasileiro, né? 8% dizendo que sim, mas só no mata-mata, aí inclui a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E 26% votou em não. Está votando, né? Tá aberta ainda a enquete, está votando em não, que não vai bem em nada. Então tá achando que vai brigar para não cair ou alguma coisa assim. E a última enquete de hoje: qual jogador deveria ser titular absoluto? Aí temos as opções aí: Ábila, Lucas Romero, Lucas Silva e Rafinha. Então, feita aí a apresentação das enquetes, vou me apresentar também, né, que é o Sidney Júnior. Estou com a difícil missão, né, de substituir o insubstituível João Henrique Castro, que foi fazer um passeio aí bem bacana, né? E gostaria de mandar um abraço também para a produção e direção aí do Paulo Costa, né, o homem que foge aí dos microfones, ainda está devendo e vai participar qualquer dia com a gente aí. Bom, já chega aí de falar, né, já falei demais, e já abro o espaço aí para o nosso colunista Álvaro Júnior. Escreveu o pós-jogo bem bacana aí no nosso site, guerreirosgramados.com.br, e já gostaria, Álvaro, de você falar isso, o que você viu do jogo e deixar a sua opinião a respeito da partida, baseada aí certamente no seu pós-jogo, para quem ainda não pôde ter a oportunidade de ler. Boa noite e manda ver aí. Boa noite, Sidney. Boa noite, Wander, aqui com a gente na bancada. Boa noite a toda a China Azul ligada aí no nosso Guerreiros em Debate. Segunda-feira, pra mim, tá sendo mais tranquila do que eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser uma segunda-feira mais complicada. Mas eu hoje meio que pensei bastante a respeito
do que aconteceu ontem, e meio que encarnei o nosso companheiro aí de guerreiro que está apresentando o programa hoje, o Sidney, e resolvi não dar muito pitaco para essa história de perder Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro é a tal história, né? Se ganha, não fez mais do que obrigação, se perde, é um Deus nos acuda. Eu espero que o Cruzeiro tenha ciência de não pensar dessa forma, né? Não é um Deus nos acuda, né? A derrota do Campeonato Mineiro é lição, na verdade, né? É aprendizado para o resto do ano, para as coisas mais importantes que o Cruzeiro tem a disputar e, quiçá, possa conquistar alguma delas, né, para a gente soltar o grito de campeão esse ano. É possível? É possível. O Cruzeiro tem um bom elenco, não é um elenco excelente, é um bom elenco, tem nomes bons. Mas, como disse o próprio Mano Menezes na coletiva ontem após a derrota, né, o time estava ajustado, se ressentiu de algumas baixas que teve por lesão, como Robinho, Ariel, que estavam bem ajustados ali no meio campo celeste. Isso faz muito sentido. O Mano não é bobo de jogar todo o trabalho fora, em função dessa derrota, até porque ela foi circunstancial, né? O Cruzeiro teve oportunidades de empatar a partida, que não nos serviria de nada, mas teve oportunidades de virar a partida. Isso sim faria alguma diferença, mas não fez os gols que lhe eram necessários, né? Mas a atuação do Cruzeiro ontem, no segundo tempo, em busca do resultado que precisava, é digna de nota, né? A gente viu ontem, no segundo tempo, o Cruzeiro, algo parecido com o Cruzeiro que a gente tem cobrado. Um time que não seja tão complacente com os adversários, vamos dizer assim, né? Displicente na hora de matar o jogo, um time que pare de ter o sonho de que 1-0 ou 2-1 é o resultado ideal, né? Não é. A gente quer ver um time que lute pela vitória em todas as partidas e por boas vitórias. Esse é o sonho do cruzeirense, né? Eu tenho certeza que o amigo ouvinte, o pessoal da bancada que me ouve, não deve pensar diferente disso que eu estou falando. Ponto. Vou defender agora a minha coluna de hoje, o Sidney, Vander. Hoje, na verdade, eu não me preocupei tanto em fazer uma análise da derrota de ontem. Eu acho que todo cruzeirense que é ligado no clube estava acompanhando a partida, viu o que aconteceu. Eu fiquei mais preocupado hoje em manifestar a preocupação que eu tenho, que todo enfrentamento contra o Atlético vire esse drama que foi essa semana de final de campeonato, né? Nós vimos aí muitas tentativas do Atlético de atrapalhar o clima, de prejudicar o andamento do negócio, né? Com a anuência da Federação Mineira de Futebol, cujo presidente é atleticano, tentando impedir a torcida do Cruzeiro de estar presente no segundo jogo da final, enfim, colocando o preço do ingresso muito caro. Achei louvável a atitude da diretoria de bancar a diferença para o cruzeirense. Mas assim, o papelão da diretoria do Atlético em colocar caixas de som para tentar abafar o canto da torcida do Cruzeiro é assim, uma das coisas mais bizarras, mais toscas, mais vis, desonestas e ridículas que eu já vi no futebol. Eu nunca vi um papelão tão ridículo desse jeito da diretoria do Atlético com essa tentativa. Estou me estendendo? Estou me estendendo. Mas, na verdade, eu estou querendo já olhar para frente, ver o que o Cruzeiro tem para o restante da temporada, e eu creio que a gente deve falar isso daqui a pouquinho. Então, só para finalizar, eu comentei essas coisas no pós-jogo, vou dar um RT aqui no Twitter agora, no link, né? E a quem não conferiu, pode conferir aí e participar da conversa conosco aí usando a hashtag Rádio GDG. Segue daí, Sidney. É isso aí, Álvaro. Tá certo. Concordo aí na questão
do jogo, né, da derrota aí, né, que teve, e concordo aí, né, também esses jogos sujos aí que foram feitos, né, da federação, do clube rival, né, isso aí é igual quem fala que ia acontecer isso, como de fato aconteceu, é o famoso profeta do acontecido, né, porque já era esperado, né, todo ano tem alguma coisa que a federação, ou o clube, ou a própria PM aí, o pessoal aí, o Ministério Público, sempre tem alguém que, todo ano tem alguma coisa que prejudica o clube, né, e que acaba desconcentrando os jogadores, inevitavelmente, né, e você lembrou aí da caixa de som, né, que é uma piada, né, brincadeira, né, nada pode ser menor, né, essa é a atitude aí de time pequeno, né, não tem torcida para cantar e coloca microfone lá no meio de uma galera lá de meia dúzia que canta um pouco mais e coloca a caixa de som voltada para a torcida do Cruzeiro e para a cabine da rádio, né, que fica tudo daquele lado lá Deixa eu lhe corrigir, né, do lado do campo lá. Deixa eu lhe corrigir. Porque já teve também, né, vários jogos que aconteceram lá e a torcida do Cruzeiro cantando e você via nitidamente que o outro lado estava só calado, né? E isso mostra, né, a diferença da torcida. A nossa aí tá sempre cantando, apoiando e tal, e ainda há quem compare. Mas enfim, vou passar a bola então pro Wander Araújo, o nosso Paulo Soares aí, para ele poder comentar, né, se ele concorda ou não com o que o Álvaro falou e se ele tem alguma opinião, alguma coisa que ele quer levar em conta aí que o Álvaro não comentou. E então, Wander, boa noite aí e manda ver também. Boa noite, caros ouvintes, boa noite, Paulo, boa noite, Sidney, boa noite, Álvaro. O Álvaro até queria complementar aí, Álvaro. Complementa aí antes Wander, me permite por favor, falei. Só fazer uma pequena correção. Não foi microfone em parte da torcida deles, não. Era gravação, meu caro. Estava tocando antes mesmo da torcida do Atlético entrar no estádio. Que a torcida do Cruzeiro chegou antes, né? E aí a torcida do Cruzeiro chegou antes, começou a cantar, né? O nosso fotógrafo oficial, estimado Vinícius Silva, pode atestar o que eu estou falando. A torcida do Cruzeiro entrou antes, começou a cantar e eles estavam tocando gravação da torcida adversária, meu irmão. Então foi bem pior que eu imaginei, então. Não, eu fiquei sabendo que começou a tocar lá quando a torcida chegou, mas a torcida visitante chega primeiro, né? Aí, então, realmente foi gravação, é uma atitude menor que a outra. Então, é um clube minúsculo aí, torcida minúscula e só vexame. Mas prossiga aí, Wander. Bem observado, Álvaro. Bem observado, Sidney. Mas, sinceramente, eu não esperava nada diferente vindo de quem vem. Haja visto o que o Atlético fez ao longo dos anos, confederação, ao longo dos anos, de fugir de campeonato. Isso é pouco, cara. Você não pode esperar de uma pessoa com caráter duvidoso como o presidente do Atlético nada menor do que isso. Nada menor do que isso. Isso demonstra apenas o tanto que a torcida do Atlético é insignificante, é pequena, é medíocre. Eu, como torcedor do Cruzeiro, eu ficaria chateado se o meu clube fizesse isso com o adversário. Mas o time do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro é outra. A torcida do Cruzeiro apoia o time, aonde o time vai jogar, como o time vai jogar, independente de alto-falante. Nós cantamos no peito, na raça, respeitamos o adversário. São adversários, não são inimigos. E muitas vezes as pessoas levam isso além da posição. Questiono aqui também, politicamente, o presidente do Atlético. Ele que é secretário do governo da Prefeitura de Belo Horizonte, desculpa, do prefeito da Prefeitura de Belo Horizonte, e tem uma postura dessa. É essa postura que o povo brasileiro quer, o que só demonstra que o povo belo-horizontino não sabe votar, não sabe escolher seus representantes. Mas não viemos aqui para poder falar de política, viemos aqui para poder falar de futebol.
E o futebol que o Cruzeiro apresentou ontem foi um futebol muito burocrático, haja visto a postura que o time teve dentro de campo. O árbitro, não vou nem repetir, nem falar o nome dele, porque eu acho que a postura dele dentro de campo ela foi parcial. Não vou falar que foi, já tivemos arbitragens piores, mas o time do Atlético bateu o jogo inteiro, o Rafael Carioca bateu o jogo inteiro. Ele podia ter sido expulso ainda no primeiro tempo. Agora, a cotovelada que o volante do Atlético deu em cima do Rafinha, e o Rafinha ser expulso, é bizonho. Errou também contra o Atlético, a favor do Cruzeiro, na anular um gol que não estava em impedimento, mas eu acho que o Rafael defenderia a bola só passou porque ele foi displicente na hora de ir para a bola. Se ele fosse, porque ele viu que a arbitragem já tinha marcado impedimento, ele foi displicente para a bola. Se ele tivesse ido, ele teria, com firmeza, o gol não teria saído. Questiono aqui, o Álvaro, o Cruzeiro tem um excelente elenco, mas tem peças que não servem para o Cruzeiro. Vou repetir aqui: Elber, Alisson, Marcos Vinícius, que hoje, sem jogar há muito tempo, lesionou de novo. Eu acho que nós precisamos rever nossos conceitos sobre revelar jogadores. O Alisson é um eterno foguete molhado, não desencanta em hipótese alguma. O Elber nem se fala, entrou no último domingo aí para tentar infernizar o clássico, e a única coisa que ele fez foi conseguir mais uma lesão. O Cruzeiro precisa se posicionar a respeito de ter elenco realmente para poder disputar o campeonato. Nós perdemos Ariel Cabral e Robinho na reta final da competição, no momento decisivo. Perdemos dois jogadores que estavam bem. A torcida até cobrava a entrada do Lucas Silva ou do Hudson no time titular, mas o Ariel ele dá uma qualidade melhor do que o Henrique no passe. Apesar que o Hudson está muito bem no time, mas ele dá uma qualidade melhor no passe, característica que o Henrique não tem. Eu até conversava em alguns grupos aqui no WhatsApp a respeito da mudança de esquema tático do Mano. O Mano deu qualidade técnica e tática para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma variação tática muito boa, ele acelera o ritmo do jogo, ele cadencia, ele domina os adversários, ele dominou o Atlético em todos os jogos que ele fez com o Atlético esse ano, mandou no jogo, teve mais posse de bola em todos os jogos, teve mais finalização, mais oportunidades. Infelizmente, a bola não entrou ontem como entrou nos dois primeiros clássicos e como não entrou no domingo passado. Thiago Neves foi muito mal na partida, não teve um comprometimento tático eficiente como tiveram outros atletas. Sobis displicente em algumas situações, mas tomou pancada o jogo inteiro, apanhou o jogo inteiro. O Atlético revezava faltas em cima do Rafael Sobis e em momento algum o árbitro da partida, que eu não repito, não vou falar o nome dele, ele coibiu esse tipo de ação. Então, como que a arbitragem prejudica o Cruzeiro hoje? Ela não dá pênalti escandaloso como em outras épocas, como foi em 93, em 92, em 91, na década de 90, no final dos anos 80. Ela não dá mais pênalti escandaloso. Ela não expulsa sem dar 2 amarelos. O que ela faz? Ela vai minando o time. Ela deixa o outro time bater. E isso prejudica muito o Cruzeiro. O Cruzeiro está 2 anos não perdido para o Atlético. Ele não deu mole, estava vencendo os últimos jogos com maestria, mas infelizmente perdemos uma partida ontem. Eu discordo de algumas pessoas. Eu acho que eu vi o jogo, assisti o VT 2 vezes. Eu acho que o Cruzeiro ele teve o domínio do jogo, mas por azar, por falhas que não acontecem normalmente, tomou 2 gols bobos que não poderia ter tomado e infelizmente saiu com a derrota. Thiago Neves perdeu 3 gols que ele não tem o hábito de perder. Ele recuou 2 faltas para o goleiro. Não é esse time que a gente quer ver jogando. Eu acho que precisamos crescer como elenco.
Eu acho que cobranças são necessárias. O Mano teve oportunidade para poder treinar o time, para poder qualificar o time, para testar. Agora, meu amigo, não tem época de teste mais não. Semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira temos um jogo decisivo pela Sul-Americana. Temos a obrigação de classificar, porque o Cruzeiro é gigante, temos a obrigação de passar, mas temos que jogar com a raça e com respeito ao torcedor cruzeirense. O torcedor cruzeirense que apoia nos momentos difíceis e que cobra também. Então, torcedor, você que está aí acompanhando a Rádio Guerreiro dos Gramados, você que vai a campo torcer sempre pelo maior de Minas, precisamos apoiar o time mais uma vez, porque é esse time que vai até o final do ano. E se o Mano, todo mundo, eu vejo muita gente criticando aí, se o Mano cair, meu amigo, quem que vocês querem que venha? Wagner Mancini, que tá na Chapecoense? Joel Santana? Marcelo Oliveira, vocês querem Marcelo Oliveira de volta? Adilson Batista, gosto muito do Adilson. O Adilson para mim é um mito, mas o Adilson tem quanto tempo que não faz um trabalho de mínima qualidade? Então, pessoal, vamos ter um pouco de sabedoria aí na hora das cobranças e fazer uma cobrança de acordo com a realidade do Cruzeiro. Vai contigo aí, Sidney, eu acho que eu já falei demais aqui. Não, Wander, mas é por aí mesmo, né? Concordo boa parte aí do que você falou, mas o povo, igual você falou aí da política, né? O pessoal realmente não sabe votar, né? Se não é em BH, é em Minas, né? No país todo aí a gente está tendo uma crise aí política, né? E inevitavelmente um influencia o outro, né? Até porque no Brasil futebol é política pura, né? Então só ver aí, eu tenho o eixo Rio-São Paulo, né? Sempre cota de TV, enfim, é cheio dessas coisas aí. E falei, né? Você comentou aí do lance do Rafinha, né? Foi uma vergonha na expulsão, né? O árbitro estava em cima, você lembrou bem aí da estratégia, né? Da arbitragem, né? De ficar minando os caras aí intimidando, né? Igual o Hudson disputou a bola lá, já um amarelo de cara, né? Geralmente o pessoal pede calma, né? Aposto o que vocês quiserem que se fosse do outro lado ele ia pedir só calma. Mas eu tinha falado, né, antes do jogo que a arbitragem ia aprontar, que podia me cobrar depois aí que ia expulsar pelo menos um jogador, e não deu outra, né? Expulsou o outro lá porque foram 2 amarelos e também porque já tinha expulsado o nosso, né? E aí fica mais fácil, né? Você lembrou aí do Elber e do Alisson, né? Do Marcos Vinícius. O Elber eu nem falo mais nada, né? Agora sim o pessoal tá vendo aí, o que eu já tô falando já desde 2012, mais ou menos, que o cara é fraco, ele não tem jeito. Você vê o cara quando tem potencial e quando não tem, igual o Raniel, por exemplo. Mesmo não tendo feito gol, você já viu a movimentação, o jeito, né, que o cara joga, você já vê que ele tem um potencial. Agora, ele não. O Alisson concorda em partes, assim, né? Falou ele realmente não vem bem, mas assim como em outros jogos contra o rival local, ontem ele até entrou bem, né? Deu uma movimentação bacana ali, mas não o suficiente aí pra gente poder. A gente até poderia ter virado, mas teve de novo, né, a arbitragem aí não deu a falta clara lá no Sobs, no ataque, aí teve aquele contra-ataque do segundo gol, mas aí fica por isso mesmo, né? Chega aí o ano que vem, vai estar todo mundo aí de novo dando ataque de pelanca aí por causa desse campeonato local aí, que não vale quase nada, né? Vale só por causa da Tríplice Coroa, né? Porque é oficial, mas de valor assim, de peso, eu pelo menos não valorizo, né? Para mim é extensão de pré-temporada e seria o certo de ver, né? Igual poupou o time contra o Chapecoense na Copa do Brasil, sendo que poderia ter feito uns 3-0 em casa para já praticamente liquidar a classificação para a próxima fase, mas não. Poupa o time para um campeonato local que não vale nada, e depois dessa armação toda que fizeram com a gente e ainda a turma ainda valorizando, mas não adianta falar, não vai mudar nada. Enfim, da gente passar para o jogo contra o Nacional, vamos colocar aqui rapidinho o trecho
da entrevista do Mano após o jogo, que ele foi questionado aí das atuações do time. Então vamos acompanhar aí a entrevista do Mano Menezes. Guerreiros em debate. Depois do jogo contra a Chapecoense, você falou pelas poucas chances criadas na quarta-feira que hoje seria diferente. E no primeiro tempo, apenas 2 finalizações, e 2 finalizações sem ameaçar o gol do Vitor. Por mais que você tenha o estilo, o propor o jogo desse Cruzeiro tem que ser melhor trabalhado, mais bem trabalhado, não só a partir de agora, mas fica uma lição em cima desse propor o jogo por um primeiro tempo que o Cruzeiro praticamente não ameaçou? Sempre que a gente não consegue fazer bem, a gente quer melhorar. Essa é a nossa obrigação como profissional, é a intenção dos jogadores dentro do campo. Né? Eu penso que a gente poderia ter proposto melhor o jogo, sim, no primeiro tempo. Mas não foi pelo sistema. Né? Acho que a bola caiu várias vezes no meio campo, a gente poderia ter encaminhado melhor. Nós tivemos um índice de erro de passe ali bastante grande. Então não dá para você ficar querendo achar culpado ou só olhar porque escapou o título, que agora está tudo errado. Não está. O que eu me referi no jogo de quarta-feira é que o jogo de quarta-feira a gente fez um jogo horrível no segundo tempo. Né? E aí você estava me perguntando como seria um clássico se a gente jogasse daquela forma. Eu falei que não jogaríamos daquela forma. Em termos de comportamento, o Cruzeiro foi uma equipe diferente do que foi no segundo tempo contra a Chapecoense, e isso ficou bem claro no jogo. Então, nós tivemos um pouco de infelicidade. Na reta final do campeonato tivemos que remontar a equipe. Nós perdemos nada mais, nada menos do que Ezequiel, Manuel, Ariel e Robinho. Né? Então você tem que reconstruir uma equipe na reta final. E sem dúvida nenhuma, alguns jogadores são muito importantes no nosso controle e na nossa proposta de criação, como Ariel e Robinho, por exemplo. Ninguém perde 2 jogadores assim e a equipe não sente. Eles eram dois jogadores absolutamente titulares da equipe e vinham jogando muito bem. Então, tivemos que encontrar outras soluções. Hoje, no segundo tempo, tivemos que encontrar ainda outra, para a equipe voltar a jogar melhor. Baixamos Rafinha, arriscamos mais, colocamos Ábila. Eu acho que a equipe, no segundo tempo, ao meu ver, fez um bom segundo tempo. E naquele momento do jogo poderia ter virado o clássico. Não o fez, e pagou caro por isso. Guerreiros em debate. Então tá aí, né? Parte da coletiva que o Mano Menezes deu após o jogo. E já gostaria de passar a voz para o Álvaro, para ele comentar, se concorda com o que o Mano falou, e já o que você está esperando para a partida de quarta-feira contra o Nacional do Paraguai, né? É a partida válida pela primeira fase, e o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-1, então pode perder por 1 gol de diferença desde que o Cruzeiro faça 2 gols, e tem a vantagem do empate. Então, Álvaro, gostaria que você comentasse sobre a entrevista do Mano e o que você espera, para o jogo de quarta-feira. Se você espera o time aguerrido, igual a torcida toda está esperando, ou se você está esperando esse time mais apático, só tendo a posse de bola ali sem ser eficiente lá no ataque. Então, Sidney, vamos começar pela entrevista do Mano, Eu até cheguei a comentar na minha primeira participação, sobre alguns trechos da entrevista que eu havia escutado mais cedo, até para poder ter material para escrever o pós-jogo, enfim. Assim, eu comentei, a gente não tem que fazer terra arrasada porque perdeu o Campeonato Mineiro para o Atlético, tem que tirar a lição, Tem que tirar a lição dessa derrota, Não em si, assim, que drama, perdeu. Não, lição sim. O que a gente pode fazer para numa próxima final contra eventualmente um outro time, não necessariamente o Atlético, a gente possa vencer, por exemplo.
quarta-feira, nós temos esse jogo importante contra o Nacional. O Nacional não vem tão bem no campeonato do país deles, né, lá do Paraguai. Porém, nas últimas 5 rodadas, o Nacional conseguiu, lá no campeonato que ele disputa, o Nacional conseguiu um empate, uma vitória, uma derrota, perdão, e 3 vitórias. Eles vêm de 3 vitórias consecutivas. Né? E a gente vai jogar na casa deles. É sempre difícil jogar no Defensores del Chaco. Né? Sempre difícil jogar. A gente nunca encontra facilidade jogando no Defensores del Chaco. Qualquer equipe brasileira que vai enfrentar os paraguaios lá no Defensores tem dificuldades, encontra dificuldades. A torcida é fanática, é apaixonada, canta o tempo todo, enfim. Mas a gente não está acostumado com isso por aqui, né? A gente enfrenta poucas torcidas assim que são apaixonadas e cantam o tempo todo. Algumas têm até que colocar alto-falante. Mas enfim, lá não vai ser assim. A gente vai enfrentar o Nacional, que vem de 3 vitórias, como eu já disse, e vai enfrentar uma torcida de verdade, né? Uma torcida que canta. Enfim, eu só posso esperar, Sidney, que a lição de ontem tenha sido aprendida, tenha sido assimilada, que os jogadores entendam que o Cruzeiro não é time para chegar lá e ficar tocando a bola porque tem empate, né? O 0-0 é nosso, vamos ficar tocando a bola, né? Igual o Atlético fez aqui no primeiro jogo da final, né? A vantagem é nossa, vamos ficar tocando a bola. Não é porque necessariamente deu certo para eles, eles foram campeões, que a gente vai ter que fazer isso. Acho que a gente tem sim que fazer o nosso resultado, já tem condições para isso, mostrou isso no segundo tempo ontem, só que não pode errar as chances de gol que o Cruzeiro errou ontem, né? Tem que criar, produzir a oportunidade e guardar a bola na casinha, como disse o nosso companheiro Fábio aí do Guerreiro dos Gramados. Fábio, a bola tem que entrar na casinha, né? Se não colocar a bola na casinha, a gente realmente pode passar por uma situação semelhante à que passamos ontem, Sidney. Álvaro, é por aí mesmo. E só para poder colaborar aí com as informações, o Nacional no momento está em 8º lugar, já venceu, quando enfrentou o Cruzeiro estava lá atrás, se não me engano estava na vice-lanterna ou lanterna, né? E aí no momento já está recuperando, né? Vem de vitórias e, se não me engano, trocou o treinador também, e isso dá uma confiança pro time, né? O time acaba melhorando, geralmente melhora um pouco. E no estádio aí do Defensores del Chaco, o retrospecto do Cruzeiro lá é bom, né? Assim, jogou 10 partidas e venceu 5, perdeu somente 2 e empatou 3. Desses 3 empates, foi decisão da semifinal da Supercopa de 91. E o Cruzeiro passou pelo Olímpia nos pênaltis. Empatou 0-0, aí a decisão foi para os pênaltis e o Cruzeiro passou. Então, quer dizer, apesar, né, dessa pressão toda da torcida, que fica bem próxima lá ao campo, e apesar dessa pressão toda aí, o Cruzeiro tem condição de ir lá e vencer, ou tirar um empate, alguma coisa assim como foi feito no jogo contra o São Paulo, né? Eu acredito, né, que vai ser um jogo mais tranquilo para o Cruzeiro, porque, igual a gente já debateu aí aqui no programa mesmo, que a questão do time ser mais proativo ou reativo, né? E eu ainda acho que o time é mais reativo, porque encontra mais facilidade em contra-ataque, né? Isso realmente é no geral, né? Mas o time do Cruzeiro, quando propõe o jogo, fica nesse toque de bola aí, geralmente produtivo, porque chega ali na entrada da área e ninguém arrisca um chute, né? Então, geralmente fica uma posse de bola improdutiva. E então, gostaria de passar a bola aí para o Wander Araújo, para ele poder comentar brevemente aí o que ele espera da partida e se ele espera um Cruzeiro diferente dos últimos jogos, né? Se ele acha que o time vai jogar bem. Então, Wander, qual que é a sua opinião aí pro jogo de quarta-feira?
Sidney, eu acho que o Mano tem que dar um descanso pro Thiago Neves. O Thiago Neves está cansado, eu acho que ele não está conseguindo render tudo aquilo que ele pode. Acho que ele pode dar um descanso para ele, deixar ele no banco, sentadinho um pouquinho, deixar ele entrar no segundo tempo. Eu acho que o Mano deve entrar com Henrique e Hudson no meio campo e dar oportunidade para o Cruzeiro mais rápido no ataque. Então, colocando o Ábila centroavante e deslocando o Rafael Sobis para fazer 1-2 com Arrascaeta e Rafinha. O Cruzeiro vai classificar, o Cruzeiro passa do Nacional. Não sei se vai passar com vitória ou com empate. Acho que vai depender do empenho dos atletas dentro de campo. Acho que eles precisam se superar para poder mostrar um resultado diferente para a torcida. Vou fazer uma crítica aqui, não uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Nós temos um bom elenco. Temos jogadores formados na base, uma mescla de jogadores formados na base, jogadores que têm uma identificação com o clube muito grande, e temos jogadores que foram coadjuvantes em outras equipes. Entre eles, o Rafinha, o Thiago Neves, jogadores que cresceram, foram campeões em outras equipes, mas que precisam mostrar a que vieram aqui no Cruzeiro. O Sobis, ele foi destaque em várias equipes. Foi destaque no Inter, foi destaque no Flu, foi destaque no Tigres. Por onde passou, o Rafael Sobis foi campeão, mas ele precisa ainda ser um protagonista, e o Cruzeiro precisa de um protagonista. O Ábila é um excelente matador. Para jogar a bola para dentro ele é muito bom, só que para ele poder finalizar com eficiência, precisamos que a bola chegue até ele. E é um diferencial do Ábila que o Rafael Sobis não tem, que o Thiago Neves não tem. O Thiago Neves perdeu 3 bolas ontem que poderiam ser decisivas no jogo. Então, cara, dá a bola no cara. O cara sabe colocar para dentro, dá oportunidade para ele. Se você foi protagonista em outras oportunidades, Thiago Neves, Rafael Sobis, Rafinha, sirva o cara, forma, faz ele, deixa ele ser o protagonista. Vamos ter um pouquinho de humildade e formar um cara. A gente tem um centroavante bom e a função dele é colocar a bola para dentro do gol. Vamos dar oportunidade pro cara, vamos deixar ele meter gol. Acho que o Mano tem um elenco nas mãos. Acho que não vai ser essa derrota de ontem que vai destruir o grupo, destruir o trabalho que foi construído desde o ano passado. Acho que vamos crescer no campeonato como crescemos em 2013, não sei se para ser campeões brasileiros, mas eu acho que dá para beliscar uma Copa do Brasil e a Sul-Americana, mas depende mais do empenho dos atletas, da dedicação dos atletas, do que propriamente do esquema tático que o Mano está adotando, ser com Rafael Sobis, com Thiago Neves ou com Ábila no ataque, o Sidney. Wander, e não só o empenho dos jogadores, mas também manter a concentração 180 minutos, né? Não pode desconcentrar, porque num lance igual foi a final, praticamente dois lances isolados, né? De contra-ataque por erro nosso, e a gente perde a partida. Então tem que manter a concentração o tempo todo. E você comentou aí o diferencial do Ábila na finalização em relação aos companheiros, mas isso aí é em relação ao país todo, na minha opinião, porque ali que pode, sim, que está no mesmo nível do Ábila, na minha humilde opinião, vai ser o Guerreiro, entendeu? Você conta nos dedos, assim, jogador que tem ótima finalização, assim como o Ábila. E eu gosto de jogar com falso 9. Tá, você pode jogar com falso 9, mas a partir do momento que você tem uma outra formação que está funcionando melhor, então você vai insistir numa formação que você gosta, sendo que tem outra opção para poder jogar melhor, aí não faz muito sentido, né? Então o Mano tem que rever aí, né, essa opção que ele faz, e porque a gente agora chegou a hora do vamos ver e o time não pode vacilar. Então vamos
participação aqui dos ouvintes. O Elton Fonseca comentou aí que o Cruzeiro tem um bom elenco e falta o Mano escolher melhores os jogadores, né? Escolher os melhores para jogar. O Dedé, o Alisson e o Ábila são titulares, na opinião dele. O Douglas também está participando. Comentou que o amarelo que o juiz deu para o Hudson foi crucial para o Atlético Mineiro conseguir o resultado. Porque se o Hudson tivesse sem amarelo, ele seria o outro. Com certeza, né? Isso intimida os jogadores e no lance do gol, o Hudson, não que ele fosse, né? Mas poderia ter agarrado o cara lá, puxado a camisa, derrubado, aí ia impedir o gol do rival, né? E o Paulo Santos também está comentando aqui que tá dando boa noite aí para todos e comentando que tem que contratar jogador e tem jogador que se machuca em treino e o trio de frente caiu muito de produção, Arrascaeta, Sobis e Thiago Neves. Realmente é o que a gente vem comentando aí que está devendo. Os jogadores deveriam estar jogando melhor. Então, agora vamos aí para... só lembrando a galera, né, que as enquetes ainda estão abertas. Enquete GDG, você joga lá a hashtag, coloca lá últimas, aí vai aparecer a lista. E ainda dá tempo de você votar aí nas enquetes, que a gente vai passar os resultados daqui a pouco. Vamos então rapidinho aí para os informes, tradicionais informes aí. Vamos começar aqui com o Sada Cruzeiro Futebol Americano, né? Para quem não sabe, o Cruzeiro agora está com a equipe de futebol americano e está disputando o Campeonato Mineiro. E vai enfrentar nesse sábado agora o Betim Bulldogs. O jogo vai ser às 18h30 e a torcida do Cruzeiro já pode adquirir os ingressos, né? O duelo vai ser disputado no Sesc Venda Nova, que é o mesmo local que foi o amistoso do começo do ano, né? Contra acho que o Brasília, né? Foi 8-2. E os ingressos já podem ser adquiridos, o preço é de R$20 e tem a opção de meia entrada. E quem for comprar pela internet, aí tem a taxinha lá de 20%. E locais físicos tem na loja Savassi, na galeria CIA no centro de BH, na loja Shopping Via Brasil na Pampulha e no quiosque Shopping Estação BH. Em Contagem também tem no Big Shopping. Em Betim também está vendendo no Monte Carmo, em Sete Lagoas no Shopping Sete Lagoas e no Shopping Lagoa, e em Divinópolis no Pátio Divinópolis. Então a galera aí que poder ir lá no lugar para poder prestigiar o futebol americano aí, vamos lá para dar força para a modalidade poder ser vitoriosa igual no vôlei. O outro destaque aí nosso é do atletismo, né, Celeste, que mais uma vez conquistou a vitória, e dessa vez em Minas e na Bahia. Em Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, Ivamar de Oliveira conquistou a vitória na primeira edição da corrida Martinha, com um tempo de 25 minutos, num percurso de 8 quilômetros, e participaram da prova mais de 500 atletas. Na cidade de Feira de Santana, foi realizada a primeira etapa do circuito menu do Corpo Mágico. A única representante celeste na competição, Graciete Moreira, venceu a prova com um tempo de 38 minutos e 45 segundos. E a corrida teve por volta, né, de 600 competidores. A gente comentou agora há pouco aí, né, que a torcida tem a opção de adquirir ingresso para o jogo do futebol americano e também tem a opção para o jogo lá no Paraguai. Para quem estiver indo para lá ou tiver a intenção de ir, o ingresso está a $50. Aí dá uns 150, alguma coisa assim, dentro de R$160. Aí o pessoal que estiver animado a dar um passeio pela América do Sul, aí tem a opção de comprar o ingresso, que vai abrir as vendas 3 horas antes do jogo, desta quarta-feira. E já saiu a lista de relacionados para este jogo decisivo do Cruzeiro. A lista de relacionados conta com Fábio, Lucas França, Rafael, Diogo Barbosa, Fabrício e Mike, Dedé, Caicedo e Léo, Arrascaeta, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Romero,
Rafinha e Thiago Neves, Alisson, Rafael Sobis, Raniel e Ramon Ábila. E para finalizar o informe nosso aí, o Sada Cruzeiro, como todos já devem estar sabendo, venceu o Taubaté e foi pentacampeão da Superliga. O jogo foi bem assim, foi disputado, mas foi tranquilo, né? O Sada Cruzeiro teve o jogo sob controle e as parciais foram de 25-22, 25-22, 18-25 e 25-19. E aquele penúltimo ponto lá para quem assistiu o jogo foi um rally muito bacana. O time praticamente imbatível, e quem foi no Mineirinho pôde ver e ter orgulho do Sada Cruzeiro, esse time estrelado aí que mais uma vez foi campeão, pentacampeão, né, da Superliga, e foi muito bacana. O oposto Evandro, ele foi eleito o melhor da partida pelo voto popular e foi também o maior pontuador da decisão com 19 pontos. E com este quinto título nacional, o Sada Cruzeiro tornou-se o clube masculino mais vencedor da Superliga. E ele passou à frente do Minas Tênis Clube e do CIMED, time lá de Santa Catarina, que tem 4 troféus cada um. E isso mostra aí como o time é gigante, né? O Sada Cruzeiro jogou com William, Evandro, Leal, Felipe, Isaac, Simão e Líbero Serginho. E Alan, Fernando Cachopa e Leozinho também entraram na partida. E eu vou inverter a ordem agora, porque o Wander Araújo fez a transmissão do jogo, vem acompanhando todos os jogos aí do Sada Cruzeiro feito em Contagem. A gente fez a transmissão também ontem, direto do Mineirinho, e gostaria de passar a bola aí para o Wander para saber se ele quer comentar alguma coisa da partida que eu não comentei e falar a expectativa aí. Tem alguma notícia aí do William, se ele vai sair mesmo ou não? Sei que está próximo do pessoal, tem alguma informação, e já aproveito para poder abrir o espaço para a sua despedida, agradecer sua participação e para você também deixar seu palpite para o jogo contra o Nacional na quarta-feira. Tranquilo, Cisne. Primeiramente eu vou agradecer, então vou fazer os agradecimentos e depois eu faço os comentários. Eu queria agradecer aqui a equipe do Sada Cruzeiro, agradecer a Andréia, a Aninha, ao Flávio, a todas as pessoas que durante essa temporada 17 nos deram todo o suporte para poder realizar a transmissão dos jogos. Já informo para a galera que vamos fazer a temporada 17-18 da Superliga. Estamos com um projeto bacana para poder melhorar a qualidade da transmissão, para melhorar a interação com os torcedores, fazer realmente um trabalho diferenciado, ligando o torcedor cruzeirense a equipe do Sada Cruzeiro. Vamos transmitir, a nossa intenção é transmitir o futebol americano, é transmitir o vôlei, é transmitir o basquete. Queria inclusive parabenizar a equipe do Contagem Taues, que venceu o Botafogo no Rio de Janeiro, venceu uma e perdeu outra, mas é líder da Liga Ouro de basquete, está jogando muito, vai forte para os playoffs, com chances de subir, muitas chances de subir pro NBB, e vai ser um time de Contagem. Então é excepcional esse trabalho desenvolvido pela equipe do Contagem Towers. Com relação à partida do Sada Cruzeiro ontem, que partida show! As duas melhores equipes da competição. O Taubaté é a única equipe que venceu o Cruzeiro na competição, venceu ainda pela fase de classificação, apesar de ter vencido um time totalmente reserva na partida, a partida que tirou a invencibilidade do time do Sada Cruzeiro. Ontem o Taubaté não conseguiu bater não só o time do Sada Cruzeiro, mas não conseguiu bater a torcida. A torcida foi empolgante ontem, vibrou bastante durante o jogo, e o Portal Guerreiro dos Gramados fez a transmissão.
acompanhamos cada segundo do jogo, uma participação muito boa. Inclusive agradecer aqui ao Gênero da Idossani, agradecer a Poliana que fez as interações com os torcedores no Mineirinho, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, acompanhando. Agradecer a todos. Vamos sortear uma camisa do Guerreiro dos Gramados. O Paulo nos deu algumas camisas aí para poder fazer alguns sorteios, fazer algumas promoções. Vamos fazer para quem comentou com a hashtag durante o jogo aí. Deixa só o Fábio nos orientar para organizar como é que nós vamos fazer esse sorteio. Queria agradecer de coração a todo mundo que participou dessa transmissão. O jogo foi muito bom, Sidney. O jogo foi muito bom, o Álvaro Cruzeiro jogou muito, cresceu nos momentos decisivos do 7 para cima do Taubaté. Taubaté que tem uma equipe muito forte, com o Wallace, com o Rafael, com o Éder, Lucas Ló, a equipe muito boa, mas ela sucumbiu ao Simon, ao Felipe, ao William, ao Serginho, que foi um monstro em quadra. Mandar um abraço para todos aí. O Leal, que na minha opinião ele é o melhor jogador da Superliga, ele virou todas as bolas que ele teve a oportunidade clara, e o craque da galera escolhido pela torcida foi pela torcida e pela CBV como melhor da partida foi o Evandro, MVP da final. Jogou muito, virou muitas bolas, e a garra, a determinação, o empenho que essa equipe do Sada Cruzeiro tem dentro de quadra é impressionante. A garra dos caras, a raça, a determinação é surpreendente. Eu queria até fazer um comentário aqui. O presidente aí com todo respeito, não vou falar frangas aqui não, mas o presidente do adversário aí, ele falou que meninas jogam vôlei e meninos jogam futebol, né? Será que ele está esquecendo da história do time dele, que ele montou um time de vôlei na década de 80? Ou outra pergunta aqui, já que quando tá valendo, será que no dia 4 de dezembro de 2011 não estava valendo, não? Eu acho que é estranho, né? Uns babacas fazendo uns comentários impertinentes desses. Eu acho que o cara é retardado porque não esquece do passado, ou é que não valoriza as próprias atitudes do time dele. Eu acho que colocar caixa de som para rolar playback para ver se a torcida canta deve ser melhor, né? Mandar um abraço aqui pro Vandão, ele que foi campeão sul-americano de basquete pela seleção brasileira, e é uma pessoa excepcional que acompanha direto o Portal Guerreiro dos Gramados. Ontem na transmissão nós tivemos com... Gente, agora eu esqueci o nome do diretor de marketing do Cruzeiro. Me lembra o nome dele, fazendo favor. Acho que tivemos com o Robson ontem. O Robson, diretor de marketing do Cruzeiro, fez algumas revelações pra gente. Quem acompanha a transmissão sabe, vai vir coisa boa aí pro Cruzeiro. Eu fiz uma entrevista ontem com o Guilherme Ítalo. O Guilherme Ítalo, ele que é diretor de comunicações da Prefeitura de Contagem. Vai vir coisas novas para a torcida cruzeirense ali. A Prefeitura de Contagem está preparando algumas coisas novas para o ginásio poliesportivo do Riacho, para dar mais conforto para o torcedor ali que acompanha o Sada Cruzeiro. Tivemos ontem com o Marcelo Mendes, fiz entrevista ontem com o Marcelo Mendes. Eu vou pedir desculpas a vocês, torcedores, nós não conseguimos repassar aqui, meu telefone deu problema, gravei no telefone, fiz entrevista com o pessoal no telefone, e nós não vamos conseguir passar essas entrevistas hoje aqui no programa. Sinceridade, para mim, como interlocutor dos jogos, para vocês ouvintes, é sensacional, é arrepiante ver o que essa torcida faz em quadra, é arrepiante ver a garra que esse time joga. Quisera que o time de futebol do Cruzeiro jogasse como os atletas do Sada Cruzeiro estão jogando. Vou me despedir daqui, fiquem com Deus, acho que o Cruzeiro ganha na quarta-feira, 2-1, e um abraço Paulo Costa, um abraço Sidney Júnior, um abraço Álvaro, um abraço João.
Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar do programa Guerreiro dos Gramados e fazer, transmitir um pouco da emoção de ser cruzeirense para toda essa nação. Fiquem com Deus. É isso aí, Álvaro. Eu gostaria, né, de parabenizar, aproveitar aí o momento, parabenizar pelas narrações aí que fez, você, o Rafael. Quem perdeu, porque narrações muito boas. É o nosso Paulo Soares aí do Guerreiro dos Gramados. E é isso aí, vamos seguir firme aí acompanhando esse projeto muito bacana e vitorioso do Estado do Cruzeiro no vôlei. Vamos acompanhar também aí o projeto no futebol americano. Vamos torcer aí para o Cruzeiro fechar parceria, né, com o Towers, que está disputando a Liga Ouro, que é a divisão de acesso do basquete brasileiro. O Wander comentou aí, provocando os rivais. É assim mesmo, né, Wander? O rival não tem argumento, né? Time pequeno, aí fica apelando para refletores, para caixinhas de som, enfim. E nem adianta perder tempo discutindo com esse pessoal aí. Mas, enfim, foi um jogaço mesmo e parabéns para toda a equipe que conquistou esse pentacampeonato da Superliga. E então, ô Wander, você esqueceu foi de dar o seu palpite pro jogo de quarta-feira. Qual que é o seu palpite? Sim, o Cruzeiro ganha 2-1. Beleza. Eu vou passar rapidinho aqui pelas enquetes, mas antes vou passar as enquetes que aí o Álvaro comenta o que o pessoal comentou. Enquete número 1, nota da atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. 53% votou nota 0 e 43% nota 4. Então, maioria absoluta aí reprovando a atuação na primeira etapa. Segunda enquete, a nota para a atuação do segundo tempo, 51% votou na nota 4 e 33% nota 7. Terceira enquete, após o resultado da final do Mineiro, planejamento 2017 foi bem feito? 81% acha que sim, mas que falta ajustes. Eu penso por aí também, besteira ficar pedindo troca de treinador. O Álvaro pode comentar isso também, se ele acha que tem que trocar ou não. Acredito que ele pensa que não. A maioria aí da galera aí do Guerreiro dos Gramados, a gente preza aí pelo bom planejamento, e ficar demitindo treinador por causa de um jogo realmente é muito 7-1, né? Coisa que não vai resolver. Enquete número 4, você acha que o Cruzeiro irá bem no restante da temporada? 46% dizendo que sim, que o Cruzeiro vai bem em tudo, e 21% falando que só pontos corridos. Tem uns 25% pessimistas achando que o Cruzeiro não irá bem em nada. E a quinta enquete, qual jogador deveria ser titular absoluto? Venceu o Ábila com 80%, venceu disparado aí, a galera confiante aí, né? Tá certa que o Ábila tem que ser titular de qualquer jeito, é a minha opinião também. E agora sim, vamos para a participação dos ouvintes que deixaram aí comentários pra gente. Sobre o Guilherme Cândido respondeu aqui que com o Ábila e com o Dedé entre os titulares é possível acreditar que o Cruzeiro vai passar de fase aí pelo Nacional, né? Sobre o time, né, para colocar o Thiago Neves na reserva, que a gente perguntou aí no Twitter, o Rafael, ele colocou que não colocaria no banco, entraria com a Ábila de centroavante no lugar do Rafael Sobis. Então aí no caso ele deixaria o Sobis na reserva, mas manteria o resto. E o Wesley Gomes deixou a participação dele aí, comentando que deixaria ele e o Sobis no banco, o Thiago Neves e o Sobis, e jogaria com 2 atacantes de área, com Raniel e Ábila. É uma opção também, mas lá a gente vai jogar no contra-ataque, então é uma opção também. Não sei se o Raniel vai ter uma disciplina tática ali para ajudar, já que o Ábila ele é bem lento e não vai conseguir ajudar a marcar muito bem. O Edson também deixou o comentário dele aqui, falando que vida que segue, vamos para a Sul-Americana, e parabenizando aí pela transmissão e desejando que a garra do vôlei passe para o futebol. Esse tem que ser o pensamento mesmo. O campeonato local, rural, chamem o que quiser, já passou, e é isso aí, tem que focar no que realmente importa, que é a Copa do Brasil, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, Álvaro,
abre espaço para você poder despedir da galera aí, dar seus pitacos finais, comentar aí se concorda com o que o pessoal participou aí e deixar o seu palpite pro jogo de quarta-feira. E se você está confiante para a vitória do Cruzeiro, como é que está a situação aí? Muito obrigado aí pela presença e boa noite. Opa! Meio que apanhando. É que o microfone dele deu problema aqui, pessoal. Deixa eu só mandar um recado aqui. No dia 26 e 28, agora o Contagem Towers vai jogar contra o Blumenau pela Liga Ouro, pela fase de classificação. Vai jogar no ginásio poliesportivo do Riacho, já que o Sada Cruzeiro está de férias. Então eu convido a torcedor cruzeirense aqui de Contagem, lá de Contagem, né, para poder assistir essa partida. Se o ingresso, se não me engano, é baratinho, acho que é R$5 pro jogo. Não sei o horário ainda, que não saiu a tabela oficial ainda, mas assim saiu, a gente compartilha aqui no portal Guerreiro dos Gramados. Vai contigo aí, Sidney. É isso aí, Wander. Convite fica não só para os cruzeirenses de Contagem, mas também da região metropolitana toda, né? O ginásio do Riacho tem um acesso fácil ali pela Amazonas, né? E fica o torcedor para poder dar um apoio aí, quem abraçou a causa aí do Sada Cruzeiro, para poder dar um apoio aí, que esse time pode fechar parceria aí, vai ser uma parceria bem bacana. Então, o Álvaro teve um probleminha no microfone dele ali, eu vou deixar de castigo, não vai participar também mais. Mas ele já tá mandando um abraço aí pra galera, e eu também já deixo o meu abraço. Agradeço aí bastante o pessoal que participou aí do programa com a gente aí, espalhado tá pela capital, Contagem, Betim, Nova Lima, Ipatinga, Montes Claros, Juiz de Fora, essa galera aí toda ligada na gente aí, muito obrigado. Não só em Minas, mas também pelo país todo aí. Tem ouvinte aí do Rio de Janeiro, Distrito Federal, lá da Bahia também tá tendo aí cruzeirense ouvindo a gente, muito bacana aí. Mostra que a nossa torcida não é limitada à Avenida do Contorno, lá de BH, e a nossa torcida é gigante, e como torcida gigante, o clube tem que ser gigante aí nas competições deste ano. Garantindo aí um bom resultado contra o Nacional, quarta-feira. Vamos ter aí, já também fica o convite para a galera continuar acompanhando a gente aí. Vai ter pré-jogo, pós-jogo, tempo real, e vai ter outros textos também, o pessoal pode acompanhar. Vai ter também aí a gravação do programa de hoje, já vai estar no ar nessa terça-feira, para quem não pôde acompanhar ou perdeu parte do programa ou quer indicar. Aí a gravação vai estar no ar aí nas redes sociais do Guerreiro do Gramado nesta terça-feira. Então fica aqui o meu boa noite. Mais uma vez agradeço aí a participação de todos. O programa é feito de torcedor para torcedor. E muito obrigado. Na quinta-feira, certamente a gente pode ter alguma boa surpresa aí para a rádio. Então continuem acompanhando a gente aí. E segunda-feira, com certeza, estaremos de volta aí. Vamos ver se o João já vai voltar da viagem ou não. Mas, seja ele, comigo, ou qualquer outro apresentador, o Wander, qualquer um de nós aí vai ter o programa no ar de todo jeito. E é muito importante a gente trocar essa ideia de torcedor para torcedor. Então, fica aqui o meu abraço, o meu boa noite. E Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Um grande abraço a todos. Guerreiros em Debate.